Olá, eu me chamo Ziel Machado, eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, em São Paulo, e é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nós estamos gravando essa palavra devocional para que nesse período especial você possa realizar o seu culto doméstico, o culto no lar com os seus familiares. Domingo que vem nós teremos uma nova realidade. A partir do domingo que vem, o culto será transmitido online. Então, domingo que vem, às 10h30 da manhã, nós vamos começar uma nova etapa na transmissão dos cultos. Então, preste atenção nas mensagens que você vai receber durante a semana, para que você possa se conectar e participar conosco do culto online. Para aquelas pessoas que porventura não possam participar do culto domingo pela manhã, esse culto que será transmitido online vai estar gravado e você vai receber depois o link onde você pode acessar o culto e assistir e participar deste culto posteriormente, ouvindo e vendo a gravação. Eu quero enviar um grande abraço para todos os membros e participantes e frequentadores da Igreja da Saúde. A saudade é muito grande de cada um de vocês. E também externar aqui o nosso abraço para todos aqueles que, não sendo parte da Igreja da Saúde, nos acompanham por meio dessas gravações. Em especial, nós queremos, mais uma vez, destacar que, como igreja, nós temos orado por todos aqueles que têm enfrentado dificuldades nesse período. Pessoas que estão lutando com a saúde, pessoas que, por conta da pandemia, perderam seus empregos, pessoas que por conta da pandemia perderam familiares, pessoas que estão abatidas. Nós temos orado por vocês, pedindo que Deus os acompanhe e os console nesse período. Nós estamos profundamente solidários com todos vocês, pedindo a Deus que mude essa situação. Assim, hoje nós vamos concluir uma série que nós intitulamos Toda Dor é por Enquanto. E a partir do domingo que vem, nós vamos iniciar uma nova etapa, uma nova série, e nós esperamos você lá. O texto da nossa meditação hoje se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos de 9 até o versículo 12. Diz assim: Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguirão àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Nós temos feito uma trajetória ao longo desse primeiro capítulo de 1 Pedro, os primeiros 12 versículos deste capítulo, vendo alguns aspectos que nos permitem encontrar esperança em meio a uma situação de dificuldade. Nós vimos então que num período de adversidade, descrito como um tempo onde seremos entristecidos por todo tipo de provação, como vimos no versículo 6, esta igreja peregrina e dispersa, a quem o apóstolo Pedro escreveu, ele disse que nesse período, essa igreja dispersa ia passar por um tempo de provação, mas que esse tempo de provação tinha uma característica interessante. Primeiro, era por pouco tempo. Ele disse também que, ainda que seja um tempo de provação,
que era possível encontrar motivos pelos quais eles podiam se alegrar. Eles podiam se alegrar no fato de terem sido escolhidos por Deus, eles podiam se alegrar no fato de que foram regenerados para uma esperança viva, e eles podiam se alegrar também por terem sido protegidos pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro também diz que, mesmo num período de adversidade, um período assim produz frutos. Que frutos são esses? Então nós vimos que um dos frutos desse período de adversidade é uma fé valiosa e genuína. Períodos assim permitem o surgimento de uma fé valiosa e genuína. Depois ele disse que esse período nos permite assegurar que estamos numa rota segura e certa, que estamos em direção a alcançar o alvo da nossa fé, que é o texto que nós lemos hoje. Agora é importante pensar que essa salvação que o apóstolo Pedro descreve, ela tem uma profunda implicação ética. Posteriormente ao versículo 12, no versículo 13, ele começa dizendo assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Ele diz que nós não podíamos voltar a viver, ou eles não podiam voltar a viver da mesma forma como viviam antes. Vidas marcadas ou configuradas em torno dos maus desejos do passado. Vidas marcadas pela ignorância, como filhos desobedientes. Ele diz que essa salvação não nos tira da história, que essa salvação nos coloca dentro da história com uma atitude completamente diferente. Ou seja, há uma relação profundamente estabelecida entre a salvação que recebemos de Cristo e a forma como nós vivemos a nossa vida. Há uma relação entre a salvação e a ética. Essa semana no Brasil tem sido especialmente difícil. Especialmente difícil para aqueles que se comprometem com a fé cristã. Muitas situações vieram à tona nesse período que trazem profundas máculas ao testemunho cristão. Situações diversas, mas formas de viver e de agir incompatíveis com a salvação que recebemos em Cristo. Formas de viver e de agir completamente modelada e marcada pelo modo antigo de viver, como se nós vivêssemos ainda na ignorância, como filhos desobedientes. Quando períodos assim acontecem, situações como essa acontecem, o testemunho cristão é comprometido de uma maneira muito profunda. E a igreja, portadora da mensagem da salvação e esperança, ao invés de ser parte da solução do problema, se torna parte do problema. E eu me lembrei de uma citação de um cineasta russo, Andrei Tarkovsky, que no seu livro Esculpir o Tempo, quando ele vai conversar com as pessoas que apreciam a sua obra de arte, e ele trata de explicar os seus filmes, na conclusão desse livro ele faz uma citação com relação ao testemunho da igreja na história. O que acontece quando a igreja deixa de viver uma vida compatível com a salvação que anuncia e passa a viver uma vida marcada mais pelo seu entorno do que pelo evangelho que ela possui. Ele diz assim nesse livro, escrito por ele, O Esculpir do Tempo, diz assim: nem mesmo a igreja é capaz de satisfazer essa sede de absoluto que caracteriza o homem, pois, infelizmente, ela, a igreja, só existe como uma espécie de apêndice, copiando ou até mesmo caricaturando as instituições sociais que organizam nossa vida cotidiana. No mundo atual, tão fortemente voltado para as coisas materiais e tecnológicas, a igreja não parece nem um pouco capaz de restabelecer o equilíbrio
através de um apelo a um despertar espiritual. Tarkovsky é um cineasta cristão, católico, russo, que viveu seus últimos anos na França. E tem essa observação com relação ao testemunho da igreja, quando o testemunho da igreja não é compatível à salvação que ela anuncia, à salvação que ela recebeu. O evangelho de salvação tem profundas implicações éticas. Aqueles que foram salvos, eles devem manifestar essa salvação na sua forma de viver, no seu modo de viver. Esse modo de viver é marcado por um profundo temor a Deus, por uma profunda gratidão, por uma profunda humildade, por um profundo respeito a Deus e ao próximo, por um profundo compromisso com a justiça e com a paz. Toda vez que o testemunho público da igreja não se expressa dessa forma, há alguma coisa de errado acontecendo. E nessa semana, nós vimos, especialmente no Brasil, expressões de um testemunho cristão que não corresponde a essa sede de absoluto descrita por Tarkovsky. Qual é a resposta de Deus a essa sede de absoluto do ser humano? A salvação. A salvação. Mas essa salvação se expressa nesse modo de viver do cristão, marcado por um profundo temor a Deus, marcado por uma profunda gratidão, por uma profunda humildade, por um profundo respeito a Deus e ao próximo, por um compromisso indubitável com a justiça e a paz. A salvação em Cristo sempre tem implicações éticas. A salvação em Cristo é mais do que uma declaração verbal da igreja. Ela é expressa por um testemunho histórico, por um compromisso com a história. Vamos ver então em detalhes essa salvação que o apóstolo Pedro nos escreve. As verdades descritas por Pedro mostram esse caráter santo de Deus que propicia, que nos permite, que nos oferece e assegura essa salvação que vai ao encontro dessa sede humana pelo absoluto. A resposta de Deus a essa sede humana pelo absoluto é essa salvação que o Senhor mesmo assegura, realiza por meio da obra de Cristo, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós vimos no texto que nós lemos que os profetas descreveram no passado o sofrimento de Cristo, que eles falaram pelo Espírito de Cristo, que eles foram portadores dessa mensagem trazida posteriormente por meio de Cristo. Vamos ver então como é que os profetas fizeram isso. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram. Lembram? Pedro está escrevendo a essa igreja dispersa na Ásia, naquela região que hoje é chamada de Turquia. Esses cristãos estão dispersos e são como forasteiros naquela região. Então, Pedro está dizendo, os profetas do passado falaram da graça destinada a vocês. Eles investigaram e examinaram. Essa salvação que a igreja peregrina nesse momento estava preocupada, não é uma preocupação que surge naquele momento. Não era uma preocupação exclusiva dele. Os profetas no passado já falavam sobre isso. Essa preocupação com a salvação e as suas implicações não se limitaram a essa comunidade que recebeu essa carta de Pedro. Os profetas anteriormente, no passado, se ocuparam desse tema. Esses profetas não estão identificados aqui. Nós não sabemos quem são esses profetas em termos de nomes, porque não aparecem os nomes dele aqui. Mas os estudiosos nos dizem que esses profetas
pela maneira como Pedro descreve aqui, são aqueles profetas do Antigo Testamento. No versículo 11 nós temos a seguinte expressão, que eles predisseram o sofrimento de Cristo, o Messias. E no versículo 12 nós temos, agora lhes foi dado, indicando duas épocas distintas. O professor Ennio Miller diz o seguinte, que nesse caso aqui nós temos uma passagem muito eloquente sobre a unidade e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que havia sido buscado e anunciado se cumpre agora naquilo que o apóstolo Pedro está escrevendo. Então vemos que Jesus faz o mesmo exercício. Em Lucas 24, quando Jesus está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, ele faz esse mesmo exercício. Ele vai explicando aos discípulos como aquilo que a Escritura ensinava, o Antigo Testamento, falava sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua obra. Então vemos Jesus fazendo esse exercício e Pedro agora mencionando que os profetas do passado, os profetas do Antigo Testamento, falaram de Cristo, da sua obra. Olha só a atividade dos profetas. O texto diz que eles investigaram e examinaram. Isso é muito diferente do que nós costumamos pensar quando pensamos na atividade dos profetas. Quando a gente pensa em profeta, a gente pensa sempre que eles estão tendo alguma percepção estática, alguma coisa assim, fora do comum. Mas eles estavam investigando e examinando. Aqui fala de um esforço intelectual, que é bem diferente dessa experiência estática. Eles tiveram uma atitude disciplinada e diligente para entender as circunstâncias, entender os fatos, entender o texto escrito, a palavra que foi entregue, para poder entender esse período que agora se cumpre conforme Pedro diz. Então, os profetas eles se dedicaram a investigar e a examinar, a analisar os fatos e os escritos atentamente. E o conteúdo da pregação desses profetas é a própria graça, diz o texto assim, esses profetas que falaram da graça. Essa graça é o amor dado por Deus, que vem dessa fidelidade de Deus, a esse pacto que Deus faz com o seu povo. E que Deus espera que os membros do povo tenham o mesmo tipo de relação com os outros, uns com os outros. Aquilo que os profetas anunciaram está se cumprindo neles. Algo que os profetas não sabiam era o tempo e as circunstâncias. No versículo 11, eles ficaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando eles fizeram a predição do sofrimento de Cristo. Então, os profetas no passado se dedicaram a investigar, a examinar, fizeram isso baseados no Espírito de Cristo que estava atuando neles, anunciando essa graça salvadora, essa graça destinada a vocês. Então, eles do passado falaram algo que estava se cumprindo aqui nos dias de Jesus, conforme Pedro descreve nessa carta. Vimos então que os profetas falaram da graça destinada a vocês, eles investigaram e examinaram, eles procuraram discernir o tempo e as circunstâncias, tempos e circunstâncias que eram apontados pelo Espírito de Cristo que estava neles. E esse Espírito de Cristo que estava neles fez com que eles falassem sobre os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria àqueles sofrimentos. Então, os profetas falaram do sofrimento e da glória de Cristo, mas também os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. No versículo 11, nós temos aqui que eles estavam buscando discernir, então, esse tempos e circunstância. E aqui nesse versículo 11, nós temos um combo aqui. Temos 3 temas importantes nesse versículo. O primeiro tema, versículo 10 e 11, diz: a graça destinada é definida em relação com Cristo. A graça destinada a vocês.
Depois ele fala sobre a ação do Espírito e, por fim, fala dessa expectativa messiânica. Eles estavam procurando saber os tempos futuros, quando iria acontecer essa promessa, onde essa promessa ia ser realizada. Vamos com calma aqui. A graça destinada. Disse que a graça destinada é definida em relação a Jesus Cristo e da maneira que indica duas etapas distintas dessa graça destinada em Cristo. Fala dos sofrimentos, final do versículo 11, e da glória e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. Sofrimento e glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Essa foi a experiência de Cristo e essa é a experiência do povo de Deus. Isso tem fortes implicações pastorais, sobretudo para uma igreja que está vivendo debaixo de perseguição, uma situação adversa, nesse tempo difícil com essas tribulações. Sofrimento e glória fazem parte da experiência de Cristo e fazem parte da experiência do povo de Cristo. A segunda coisa que o texto menciona é sobre a ação do Espírito, que é uma convicção forte de fé da igreja. No versículo 11 ele fala do Espírito de Cristo e no versículo 12 ele fala do Espírito Santo. Temos aqui então uma relação, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Temos aqui uma referência ao Espírito Santo antes mesmo do Pentecoste. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estava atuando na vida dos profetas antes do Pentecoste. Estava inspirando as profecias, estava dando palavra aos profetas. É muito interessante você ver depois em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, quando Pedro afirma que essas profecias não eram resultado de interpretação pessoal, mas que esses profetas falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma atuação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, antes mesmo do Pentecoste, inspirando essas profecias, dando palavra aos profetas. Essa atuação do Espírito de Cristo antes do Pentecoste é uma das convicções profundas da igreja. A atividade de Jesus entre nós antes mesmo da sua existência. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10:4, quando Cristo estava com o povo no deserto. Lembrando aqui o povo de Israel. E João, Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Logos estava presente no início da criação. Então nós vemos aqui o Espírito Santo atuando mesmo antes do Pentecoste, inspirando os profetas. Vemos aqui o Espírito de Cristo atuando mesmo antes da existência humana de Cristo. Essa era uma convicção profunda dos cristãos primitivos. Essa convicção da igreja que em todo o Antigo Testamento Cristo estava presente, está presente. Que em todo o Antigo Testamento Cristo é o sentido mais profundo do texto. O Espírito que estava nos profetas. E é muito interessante isso, estava nos profetas. É algo muito mais duradouro. É mais duradouro do que uma experiência de êxtase. Ele estava com os profetas nesse tempo de reflexão, nesse tempo de discernimento, de buscar entender os tempos, quando eles estavam procurando saber os tempos, os últimos tempos. Esse tempo específico no qual essa promessa ia se realizar, a promessa dessa graça, dessa salvação em Cristo. Uma vez que os profetas afirmavam as promessas, a questão é saber quando isso vai acontecer. E aí temos a expectativa messiânica. Eles estavam buscando discernir essa promessa que agora em Cristo se realizou. E essa salvação é uma promessa e uma promessa para nós. Versículo 12 diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Foi enviado essa mensagem
a essa primeira comunidade cristã, mas também para nós, quando nos é anunciado o Evangelho pelo Espírito Santo. Para um povo disperso, vivendo em circunstâncias adversas, essa mensagem tem implicações muito fortes. Tanto é assim que no versículo 13, como mencionei para vocês, diz: portanto, estejam com a mente preparada. Ou seja, há uma forma completamente de viver distinta da forma como se vivia antes dessa mensagem da graça. Uma vez que essa mensagem da graça alcançou essas pessoas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Cristo, essa mensagem de salvação transforma essas vidas, e as vidas que surgem desse processo de transformação são completamente distintas das vidas vividas anteriormente, antes de conhecer a salvação, essa graça que é oferecida por Deus. Essa maneira de viver antiga, presa nos nossos desejos antigos, no tempo da ignorância, que não conhecia a graça de Deus. Agora, esse povo que conhece a graça de Deus vive de tal forma, deve viver de tal forma que reflita o caráter santo do Deus que os chamou, do Deus que os salvou, do Deus que os redimiu, do Deus que os protege. Então, o que foi revelado pelos profetas para essa geração, essa ideia de que Cristo traz a salvação por meio da graça, tem uma função, uma implicação profundamente ética. Aqueles que são atingidos, alcançados pela salvação, não podem continuar vivendo da mesma forma como viviam antes. Eles agora vivem de uma outra forma. O mesmo Espírito que revelou a Cristo, esse Espírito de Cristo, esse Espírito Santo, que agora habita em nossas vidas, faz com que nós vivamos vidas distintas. E aqui nós temos uma série de paralelos interessantes entre os versículos 11 e versículo 12. Fala de Espírito de Cristo e fala de Espírito Santo. Fala de uma mensagem revelada como promessa pelos profetas e fala de uma mensagem que agora se cumpre na vida da igreja. Fala dos profetas que receberam essa mensagem e fala da igreja que agora anuncia essa mensagem. Então, a mensagem que a igreja agora anuncia é a boa nova de salvação. Inclui a profecia do passado e inclui o cumprimento dessa profecia a partir da morte e da ressurreição de Jesus. É algo tão importante, que Pedro termina dessa forma enigmática, dizendo coisas que até os anjos anseiam por observar. No passado, Deus preparou nossa salvação. No presente, o poder de Deus nos protege. No futuro, Deus nos assegura uma herança. A esperança cristã tem futuro, tem o presente e está firmada no passado. Portanto, nós podemos, nesse período de tribulação, ter a confiança nessa graça salvadora de Deus, que diz que esse período de tribulação e de sofrimento tem uma curta duração. Ele é por enquanto. Que nós temos motivos para nos alegrarmos por aquilo que Deus fez. Ele nos escolheu, Ele nos regenerou, Ele nos protege, Ele nos deu uma esperança viva. A própria experiência difícil em si produz frutos. 2 frutos. Primeiro, uma fé valiosa e uma fé autêntica. Segundo, nos assegura que estamos caminhando rumo à realização do alvo da nossa fé,
que é a salvação. Contudo, aqueles que experimentam essa salvação, que conhecem a graça de Deus, devem agora, por essa transformação, mudar completamente a sua forma de viver. O nosso modo de agir reflete uma outra realidade. Nós somos salvos por um Deus que é santo e somos chamados a revelar na história esse caráter santo de Deus. Esse Deus santo nos escolheu, nos regenerou e nos protege. Ele nos permitiu obter uma fé madura. Ele nos permite alcançar o alvo da nossa fé. E diz que agora, como filhos obedientes, nós devemos refletir na história o caráter santo de Deus. E esse caráter santo de Deus vai ao encontro desse anseio humano pelo absoluto. A salvação em Cristo tem profundas implicações éticas. A salvação em Cristo deve ser expressada pela maneira como nós vivemos a nossa vida. Nós somos chamados a ter e a viver com um profundo temor a Deus, uma profunda gratidão, uma profunda humildade e um profundo respeito. Além disso, o nosso testemunho é marcado por um profundo compromisso com a justiça e a paz. Toda vez que a Igreja de Cristo não se comporta assim, nós criamos problemas. Deixamos de ser parte da solução e nos tornamos parte do problema. Escandalizamos a muitos. Devemos pedir perdão àqueles que foram escandalizados pelo mau testemunho cristão. Mas também devemos nos comprometer com esse caráter santo de Deus e de viver vidas que glorifiquem a Deus. Vidas que, mesmo em períodos de tribulação e provação, são marcadas por essa profunda esperança, essa esperança viva, e vivem vidas completamente distintas, porque a esperança viva em Cristo nos faz viver de uma forma diferente. O meu convite a você é que você tenha um encontro pessoal com Cristo, para que essa esperança viva, prometida pelos profetas, seja parte fundamental da sua vida. E que sua vida em contato com essa esperança, pela salvação que o Senhor nos oferece em Cristo, nos assegura em Cristo, possa mudar a sua forma de viver. E que você, como cristão, que já experimentou essa salvação em Jesus, tenha uma vida marcada por essa esperança, marcada por esse caráter santo de Deus. Uma vida marcada pelo temor a Deus, por essa profunda gratidão à obra de Cristo, por uma profunda humildade, pelo respeito a Deus e a todos, e sobretudo com um compromisso indubitável com a justiça e com a paz. Que Deus nos abençoe, que o testemunho da Igreja, nesses dias tão difíceis no Brasil, aponte para Cristo, Ele que é a nossa esperança viva. Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar um trecho de um salmo que recentemente eu ouvi lá nos Salmos da Comunidade, e nesse processo tem sido muito, muito especial de poder ouvir os irmãos e as irmãs da igreja com as suas vozes ali nos Salmos, e um deles me chamou a atenção, Salmo 36, a partir do verso 5, fala assim: Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade
vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. O interessante é que se a gente lê o Salmo inteiro, desde o começo, ele começa com um lamento de Davi sobre a maldade do ímpio, aqueles que decidem não fazer o bem e que escolhem fazer caminhos maus e perseguir as pessoas, os mais pobres, os que são indefesos. Mas depois o salmista muda o foco e começa a descrever, nesse lindo trecho que a gente leu, qual que é o caráter de Deus. Então, acho que uma coisa que dá para ter esse contraste, enquanto a perversidade humana é grande, o amor de Deus é imenso, como os céus. Enquanto na boca dos seres humanos reina a mentira, a fidelidade de Deus vai além das nuvens. Então esse contraste fica evidente. Que isso possa servir de alento para nós nesse tempo difícil, né? Um tempo em que a gente vê ao nosso redor tanta coisa difícil, tanta coisa ruim, mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos ver a sua fidelidade, Senhor, vai além das nuvens. Ela é muito além daquilo que a gente pode pensar. E ele diz que toda a humanidade encontra abrigo, né, à sombra de suas asas. Então vamos cantar agora uma canção que fala sobre a fidelidade de Deus, sobre o seu grande amor, e que o Senhor nos abençoe. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor.
és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Antes da nossa oração final, eu quero fazer novamente aqui uma chamada para os avisos que são importantes. A partir do próximo domingo, culto online às 10h30 da manhã. Durante a semana, você vai receber instruções para acessar os links deste culto online. Então, no próximo domingo,
não perca, às 10h30 da manhã, culto online. Estamos iniciando uma nova etapa no nosso processo de reunião comunitária. Uma segunda coisa, no próximo domingo, após o culto online, nós vamos abrir uma sala no Zoom para um tempo especial de perguntas e respostas dos membros da comunidade com seus pastores. Nós vamos estar disponíveis para que vocês possam fazer perguntas, todo tipo de pergunta, e nós vamos ter um tempo juntos ali no Zoom, um tempo de convivência. Então, fique atento, no próprio domingo, durante o culto online, serão dadas instruções necessárias para esse segundo momento após o culto. Nessa semana que passou, nós tivemos a nossa primeira reunião de oração online, no Zoom, que aconteceu na quarta-feira passada. Sempre na última quarta-feira de cada mês, nós teremos a nossa reunião de oração no Zoom. Então, preste atenção nos avisos que você vai receber durante as semanas para essa reunião de oração. Então, na última quarta-feira do mês de setembro, teremos novamente a nossa reunião de oração, que é um momento muito gostoso. 1 hora junto, orando como igreja pelo nosso país, pela igreja, pelas pessoas, pelos nossos problemas. Você está convidado a participar também da próxima reunião de oração. Então, não esqueça, domingo que vem, às 10h30, o culto online. E após o culto, esse tempo de conversa no Zoom, perguntas e respostas com os membros da comunidade e os pastores. Tá bom? Muito bem. Vamos orar então. Senhor, diante de Ti estão todos os nossos anseios, o nosso suspiro não Te é oculto. Clamamos ao Senhor pela situação do nosso país. Clamamos ao Senhor por consolo a todos aqueles que sofrem de diversas maneiras nesse momento, especialmente pelas famílias enlutadas. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, carecendo da Tua misericórdia. Clamamos ao Senhor por todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando duro para encontrar a cura e a terapia adequada para essa enfermidade que tem assolado. Mas também clamamos por os enfermos com os outros tipos de enfermidade que todavia seguem vigentes em nosso país. Clamamos por todos aqueles que sofrem por razões diversas, para que Teu Espírito os console e esteja com cada um deles. Pedimos ao Senhor que abençoe as autoridades no Brasil e no mundo, aqueles responsáveis por coordenar o processo, por orientar o processo de retomada da vida. Que eles tenham sabedoria e discernimento para conduzir esse processo, de maneira que vidas sejam preservadas. Pedimos em especial, Senhor, por Tua misericórdia pelo nosso país, pelas situações difíceis que temos passado, sobretudo pelo testemunho da Tua igreja. Reconhecemos, Senhor, que como igreja muitas vezes não temos nos comportado da maneira como devíamos nos comportar. Reconhecemos que muitas vezes o nosso testemunho não tem sido de acordo com o Evangelho da graça, dessa tão grande salvação que somos chamados a anunciar. Perdoa, Senhor, a Tua igreja. Restaura, Senhor, a Tua igreja. Cura, Senhor, a Tua igreja, para que nós possamos refletir na história o Teu caráter santo, de maneira que as pessoas venham a Te conhecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações, guarde as suas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E que as bênçãos do Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, sejam suas hoje e para todo sempre. Não vamos nos esquecer. Vamos continuar lavando as nossas mãos, usando as nossas máscaras, evitando, quando possível, a aglomeração. Sejamos generosos, sejamos solidários, aprendamos a relacionar nossas possibilidades com a necessidade de outros, lembrando sempre que Deus está conosco, que Deus é por nós e que Deus está em nós. Um forte abraço e até o próximo domingo.